Caminhando para a reta final desta nossa sétima aula, vamos para o nosso quarto e último ponto. E nele nós vamos comentar sobre alguns temas teológicos principais que aparecem no Pentateuco. Como vimos, a história contada pelo Pentateuco ela é coesa e coerente. Na contação de história, Moisés desenvolve vários temas teológicos e aí compreender esses temas nos fará compreender de forma adequada, entender de forma coerente a mensagem que está presente no Pentateuco. Significa que, se nós não compreendermos a contento esses temas teológicos, não há a possibilidade de entendermos a mensagem que está presente de Gênesis a Deuteronômio. Mais à frente, nós vamos estudar um módulo sobre teologia do Antigo Testamento. E nesse módulo, nós vamos desenvolver de maneira mais ampla, mais profunda, alguns assuntos que nós estamos vendo nesta disciplina, neste módulo. Todavia, por enquanto, nós vamos aqui apresentar 3 principais temas teológicos que estão presentes no Pentateuco. O primeiro diz respeito à soberania de Deus. A doutrina da soberania de Deus é uma das mais claras, mais fundamentais do Pentateuco. Ela revela Deus como o Senhor absoluto sobre a criação, a história, os povos e todos os eventos. Essa soberania é tanto teológica quanto também prática. Por quê? Porque ela está fundamentada no relacionamento de Deus com Israel e com todas as nações. De Gênesis a Deuteronômio, a soberania divina é plenamente manifestada em 8 situações. Primeira, a soberania de Deus é manifestada no Pentateuco através da criação. Na criação, Deus se apresenta como o Criador soberano, que cria tudo pelo poder da sua palavra. Como nós já sabemos, o verbo bara é usado exclusivamente para Deus, e é o verbo que aparece ali, destacando que é o Senhor quem cria do nada e de forma soberana todas as coisas. Portanto, a criação não é resultado de conflitos entre deuses, como nos muitos mitos pagãos. A criação não é produto casual das lutas entre vários deuses. O Pentateuco, por causa da soberania de Deus, vai apresentar a criação como uma obra deliberada do único Deus que trouxe todas as coisas à existência pelo poder da sua palavra criadora. A criação é resultado, é consequência, é produto da vontade livre e ordenadora de Deus. Deus criou tudo sem uso material preexistente, sem esforço algum. O Salmo de número 96, verso 5 declara: todos os deuses dos povos não passam de ídolos, mas o Senhor, porém, fez os céus e a terra. Escute, irmão, a doutrina da soberania de Deus é central à fé cristã. No Pentateuco, em segundo lugar, a soberania de Deus também é manifestada na queda e no juízo. Deus exerce soberania sobre o ser humano aplicando juízo após o pecado. A soberania de Deus é vista nos julgamentos globais, como o dilúvio e a dispersão na Torre de Babel. Isso deixa bem claro que o Senhor Deus controla tanto a ordem natural quanto as nações. Em terceiro lugar, no Pentateuco, a soberania de Deus ela é também manifestada na escolha de Abraão e da nação de Israel. Deus escolhe de forma soberana a Abraão, não por mérito dele, mas por graça. A aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, revela que Deus lidera, ele governa os destinos pessoais e nacionais, conduzindo a história segundo os seus propósitos redentores. Em quarto lugar,
no Pentateuco, a soberania de Deus, ela é manifestada no Êxodo e na libertação de Israel. A soberania divina se manifesta de forma poderosa sobre Faraó no Egito. As 10 pragas, como nós já vimos, são demonstrações claras do domínio de Deus sobre a natureza, os deuses do Egito e sobre todos os reis da terra. Deus, em sua soberania, ele endurece o coração de Faraó, mostrando que até os poderosos são instrumentos em suas mãos. Glória a Deus. Em quinto lugar, a soberania de Deus, ela também se manifesta no Pentateuco, na aliança do Sinai. Deus revela que sua soberania inclui também a lei moral, a lei cerimonial e cívica. Ele estabelece Israel como reino de sacerdotes, nação santa, sob a sua direta autoridade. Isso é a soberania. Em sexto lugar, a soberania de Deus, ela é manifestada no Pentateuco através da administração do culto e também das leis. Deus regula como deve ser o culto, Deus regula como deve ser os sacrifícios e a vida moral e social de Israel. A soberania de Deus inclui santidade, pureza e também a definição do que é aceitável e do que não é aceitável diante dele. Em sétimo lugar, a soberania de Deus no Pentateuco, ela é manifestada na provisão e na disciplina no deserto. Deus governa as jornadas de Israel, providenciando alimento e exercendo disciplina. Escute, irmão, até o tempo e o caminho na peregrinação são determinados por Deus. Isto é soberania. Por último, a soberania de Deus, ela é manifestada no Pentateuco na renovação da aliança. A gente consegue enxergar isso de forma bem clara em Deuteronômio. Deus reafirma que é soberano sobre a terra de Canaã. Por isso que Deus vai dá-la ao povo de Israel. A terra pertence ao Senhor. O texto de Deuteronômio, capítulo 4, lá no versículo 39, isso deixa claro de que Deus é dono de tudo, quando diz: o Senhor é Deus nos céus e também na terra, e não há outro. Deus é soberano. Derek Kidner, ele apresenta 3 implicações teológicas da soberania de Deus no Pentateuco. Primeira, Deus é o Criador, legislador, juiz, salvador e provedor. Segundo, nenhum rei, nação ou força da natureza escapa ao seu controle. Terceira, sua soberania é tanto graciosa na eleição, provisão e salvação, quanto justa nos julgamentos e disciplinas. Portanto, no Pentateuco, a soberania de Deus não é uma ideia abstrata, mas uma realidade viva. Ela molda a história da humanidade e, especialmente, a formação do povo de Israel. No Pentateuco, a soberania de Deus fundamenta a confiança, fundamenta o temor, a obediência e a esperança do povo no Senhor da aliança. Aleluia. O segundo grande tema teológico presente no Pentateuco diz respeito à gravidade do pecado. No Pentateuco, irmão, o pecado emerge logo no livro de Gênesis por meio da narrativa sobre a queda de Adão e Eva. Tão logo entrou o pecado no mundo, a entrada do pecado muda o quadro de harmonia perfeita existente entre Deus e toda a criação. A situação foi se agravando de tal maneira que, quando a gente chega em Gênesis capítulo 6, versículo 5, a gente lê: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Uma das maiores manifestações
da malignidade do pecado se deu logo após a queda, quando Caim cometeu o primeiro assassinato. A ênfase dada pelo Pentateuco ao pecado comunica a verdade de que o pecado não é algo de só menos importância. O pecado é maligníssimo, irmão. O pecado é extremamente grave porque ele ofende a santidade do Senhor. Todas as leis sobre sacrifícios e holocaustos apresentados ali no livro de Levítico têm a finalidade de ensinar que o pecado é algo tão sério aos olhos do Senhor que ninguém pode se aproximar dele sem o derramamento de sangue. O terceiro e último grande tema teológico presente no Pentateuco diz respeito à bendita graça do Senhor. É um sério equívoco imaginar que a graça do Senhor existe apenas no Novo Testamento. A graça, ela começa em Gênesis. A graça é apresentada logo no início do Pentateuco, em duas situações. Primeira, na promessa conhecida como proto-evangelho, que está presente lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde a gente enxerga ali a primeira promessa da salvação ou o primeiro anúncio do evangelho. Esse termo proto-evangelho significa primeiro evangelho. Em Gênesis 3,15 é chamado de proto-evangelho esse texto, Gênesis 3,15, porque aqui em Gênesis nós temos o primeiro vislumbre da redenção. Deus anuncia essa redenção à humanidade ainda no início da história bíblica, logo após o pecado original. A segunda situação em que essa bendita graça do Senhor é apresentada no Pentateuco é na provisão de vestimentas de pele para cobrir a nudez de Adão e Eva, algo que diretamente aponta para a justiça de Cristo que cobre a nossa nudez espiritual. Segundo o pastor Joel Bick, no Pentateuco, a graça de Deus também pode ser vista no chamado de Abraão, na libertação do povo de Israel do Egito, no sistema de culto em que era sacrificado o animal e não o pecador que apresentava o sacrifício, e, por último, no estabelecimento e na manutenção do pacto da graça com o povo que a todo instante transgredia a lei da aliança. Ó irmãos, quão importante é o Pentateuco para a nossa fé. O Pentateuco é fundamental para tudo aquilo que nós cremos. Ele é a base da nossa crença. É a base daquilo que a gente acredita. Em resumo, no Pentateuco, nós encontramos a estrutura, criação, queda, redenção, que é o centro na nossa cosmovisão cristã. A real importância do que está registrado no Pentateuco pode ser percebido, acima de tudo, na pessoa e na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque a sua encarnação teve o propósito de expiar a culpa do pecado humano e de restaurar tudo aquilo que foi arruinado pelo pecado. Portanto, se nós pudéssemos resumir todo o Pentateuco, nós diríamos que o Pentateuco aponta para Cristo. Aleluia! Eu espero que esta 7ª aula tenha lhe ajudado a fortalecer sua fé na veracidade e na inerrância das Escrituras. Eu oro para que você permaneça firme no curso. Não esqueça o questionário. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre os livros históricos e poéticos. Me acompanha, irmão. Não fica para trás. Grande abraço e até a próxima. Em nome de Jesus.